Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. cada vez mais num abismo tão profundo. De Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente, pregando vou de Cristo amor sem par. Achei Jesus, o mundo abandonei. Não mais tristeza, mágoa, de sabor. A sua voz pra sempre ouvirei, e de pregar ao mundo A Bíblia nos mostra em Isaías capítulo 6 que aquele profeta, apesar de ter recebido algumas visões,
entrou no templo de Deus e contemplou a glória do Senhor. Quando ele entrou na presença de Deus e contemplou a sua glória, ele só pôde ver uma coisa: onde estava a sua iniquidade. Ele pôde ver onde estava a sua iniquidade. Mas, depois que contemplou a glória de Deus, antes disto, o homem não pode conhecer a causa de sua desgraça presente, futura, eterna. Antes de entrar na presença de Deus, de olhar no espelho de Deus, nós não podemos ver de maneira alguma onde está a nossa iniquidade, onde está o nosso pecado. Não podemos ver o estado da nossa alma, se está branca, se está negra, se está manchada. Por isso, as pessoas vivem olhando apenas o que elas fazem de bom. Elas observam que nunca matou, nunca roubou e não deseja o mal para os outros e acha que tudo vai bem. Mas não havia ninguém com uma vida melhor do que a sua naquele dia, do que Isaías. Isaías era um homem revelado, era um pregador, era um profeta acima de tudo. E, no entanto, ele constatou que havia iniquidade nos seus lábios. Ele disse: ai de mim, que um homem de lábios impuros, que habita entre homens de impuros lábios. Ouvintes, é uma lei que todos reconhecem. Eliminando a causa, cessa-se o efeito. E a causa da desgraça da humanidade é o pecado. O pecado tem arrasado com o homem, tem arrasado com os povos. O pecado levará a terra ao fogo. Há uma sentença sobre a terra, sobre o homem. Mas por quê? Por causa do pecado. Então, Deus continua sendo Deus. Ele providenciou o meio, se encarnando, aniquilando a si mesmo, derramando sangue inocente, para também tirar o pecado do mundo, para que ninguém possa culpar a Adão. Ninguém vai ser julgado mais pelo pecado original, pelo pecado de Adão, mas sim pelos seus próprios pecados. Então, eu creio que numa hora como esta, nós devemos desejar, acima de tudo, entrarmos na presença de Deus. Mas quem pode desejar isto? É muito fácil entrar na presença de Deus através de uma doutrina humana, através de uma religião, e sai dali do mesmo jeito que entrou, com os mesmos propósitos terrenos, carnais, com os mesmos apetites carnais. Mas isto aí não é entrar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Isso aí é apenas cauterizar a consciência e satisfazer o instinto religioso, porque toda alma clama, até mesmo os índios pagãos querem adorar alguma coisa. E aquele que não adora um Deus forjado para si, adora o mundo, se prende, se prostra, se sacrifica e morre por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa de mulheres e por causa de tantas outras coisas.
Agora, entrar na presença de Deus é uma necessidade primordial de todos quantos querem ser salvos. Porque antes de olharmos no espelho de Deus, nós não podemos ver onde está a mancha da nossa alma. Ainda que tenhamos uma vida de moral, uma vida bonita diante da sociedade, uma vida intocável, na Bíblia nós encontramos homens que tinham vidas intocáveis, no entanto, precisavam nascer de novo, precisavam deixar alguma coisa, no entanto, ainda lhes faltava alguma coisa. Agora, onde está esse espelho de Deus? Como olhar para Jesus? Onde está Jesus? Está na igreja tal? Está naquela outra igreja tal? Havendo milhares de igrejas, qual delas é a certa? Surge-se esta pergunta. Amados, se eu apresentar a minha igreja como a certa, eu seria um falso. O único lugar escolhido por Deus para manifestar o seu nome é Cristo. O único lugar escolhido por Deus para que o homem possa ver onde está a sua iniquidade é a palavra. É a palavra de Deus, não sob a interpretação de um homem ou de qualquer ser inteligente, intelectual a respeito de Deus. Temos de compreender isto, que Deus nunca foi estudado por um profeta na Bíblia. Deus nunca foi estudado por um apóstolo. Deus nunca foi estudado por um ser, por um mensageiro escriturístico. Deus não é objeto de estudo. Deus, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Por isso a bola tem virado um Deus, o Deus olímpico. O dinheiro virou um Deus, virou um objeto de adoração, onde se prostram, pelo qual se prostram. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda amargura. Veja, o amor ao dinheiro. Muitos têm que entender que eles não precisam simplesmente do dinheiro, mas eles amam o dinheiro. O que deveria ser aplicado a Cristo está sendo aplicado ao dinheiro, está sendo aplicado às coisas terrenas, porque tem as coisas terrenas que nós necessitamos delas, nós sofremos as suas necessidades, não resta dúvida, mas o nosso amor tem que estar em Cristo. E Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a amargura. Mas a pergunta continua de pé: onde eu posso encontrar a Jesus para me olhar para Ele? Onde eu posso encontrar a Deus? Isaías entrou no templo, mas no templo de qual igreja que Isaías entrou? Era num templo em o qual se manifestava a glória de Deus. Era um templo no qual a palavra de Deus tinha a primazia. Porque Deus só pode estar na sua palavra, mas em lugar algum para ser encontrado. Então a mulher, analisando as Escrituras sob a luz do Espírito Santo, ela vai encontrar a glória de Deus, ela vai encontrar a luz de Deus. E como Isaías, ela vai ver aonde está a sua iniquidade. Ele vai encontrar justamente a causa de todas as suas desgraças, de toda a sua insegurança, de toda a sua incerteza, de todo o seu tédio e melancolia e incerteza, especialmente em relação à vida eterna.
os discípulos perguntaram: onde, Senhor? De que estava falando Jesus? Estava falando da vinda súbita do seu reino, que não viria com aparência exterior. Olha, preste atenção, ô povo que está mergulhado na apreensão pelo conhecimento. Busquem o conhecimento de Deus, porque Deus diz através do profeta Oséias, capítulo 4, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas é o conhecimento de Deus, o conhecimento espiritual. Comece lá pela manjedoura. Veja como o reino de Deus se manifesta. É escondido do mundo religioso. Estas coisas são escondidas aos sábios entendidos e reveladas aos pequeninos, reveladas aos pastorzinhos do campo, que hoje seriam chamados, entre aspas, leigos, nos manifestos funestos e perniciosos e criminosos dos conselhos do dia. Eles poriam logo na frente: leigos encontraram um menino numa manjedoura e dizem que este menino é Deus, é o rei dos judeus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Leiam São Lucas capítulo 17, versículo 20. O que eu estou vos falando é Jesus quem está falando. Se fosse Jesus Cristo pregando aqui, em corpo, em carne, você estaria ouvindo estas palavras. E o que você iria dizer? Você iria receber? Se amanhã o apanhassem e pusessem numa praça para ser crucificado, você ia ser um daqueles que gritaria: crucifica-o, crucifica-o. Você iria dizer: eu quero é Barabás, eu quero a licenciosidade, eu quero é viver como eu bem penso, bem entendo, eu quero é viver sem freio, sem rédeas, eu tenho direito. Você estaria escolhendo a Barabás. Mas, amados, a pergunta dos discípulos foi uma pergunta oportuna, porque Jesus deu uma resposta oportuna, falando da vinda desse reino, dos fins dos tempos, falando dos dias que nós estamos vivendo, que como aconteceu nos dias de Noé, assim seria também nos dias do Filho do Homem, e que assim como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, enquanto o povo comia, comprava, vendia, plantava, edificava, com amor nestas coisas, com seus corações presos nestas coisas, e veio fogo, enxofre e consumiu a todos. Ele disse: assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, os discípulos perguntaram: onde, Senhor? Eles estavam com o pensamento de um lugar. Onde será? Onde será, Senhor? Então o Senhor respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. São Lucas capítulo 17, versículo 37. O que seria este corpo? Vamos pensar um pouquinho sobre as águias. As águias são aves que se alimentam de carne viva, carne fresca. A águia não come carniça, coisa podre. Ela mata o coelho e come a carne fresca. Ela não come coisa de dias passados, coisas apodrecidas, que não dão mais substância, não oferecem mais substância. É a sua natureza. E Deus nos considera nestes dias como águias. Então a águia,
só come coisa fresca, carne fresca. Ajuntam-se as águias ali naquele cordeiro morto. Esse cordeiro é Cristo. E Cristo é a palavra. Ele é o Logos de Deus. É a expressão do caráter de Deus. É a expressão do pensamento de Deus. Cristo é Deus. É a palavra de Deus. Sem Ele nada foi feito, porque Ele é a palavra. Diz as Escrituras. Jesus Cristo é a palavra. Então, o Cordeiro é Cristo. Cristo é a palavra. E as águias que só se alimentam do Cordeiro morto, então ajuntam-se aonde? Em qual igreja? Ajuntam-se na palavra. Unem-se na palavra. Estabelecem a sua fé na palavra. Se vestem de acordo com a palavra. Pensam de acordo com a palavra. Olham de acordo com a palavra. Cantam de acordo com a palavra. Andam e trabalham de acordo com a palavra. Vivem conjugalmente de acordo com a palavra. Se alimentam de acordo com a palavra. Por isso, então, tem a Constituição para sobrevoarem essa atmosfera carregada de mesquinhez, de coisas podres, de maná de ontem, de coisas que não oferecem a substância para a mulher se transformar, para o homem se transformar e deixar o mundo e ganhar essas duas asas compostas de penas resistentes, o Velho e o Novo Testamento, duas asas da mãe águia, composta de penas, e cada pena desta é uma promessa das Escrituras. Se assegure nesta promessa, se agarre nessa promessa, como os filhotes das águias fazem com suas mães para darem aquele voo nas alturas. Elas se seguram nas asas de suas mães. Nós temos de estar agora seguros nas asas do Todo-Onipotente, seguros na sua palavra, em cada promessa, e subirmos às alturas e deixarmos estas coisas podres e mesquinhas desta vida, todo mexerico, toda vida imunda, tudo quanto é cobiça, vaidade, tudo quanto o mundo está chamando de belo, tudo quanto o mundo está chamando de bom, as águias de Deus desprezam e vão para as alturas celestiais, contemplando a glória de Deus. Onde é? É na palavra do Senhor. Onde está o corpo a juntar-se às águias? Onde está a palavra a juntar-se aos eleitos? A juntar-se àqueles que compõem o corpo de Cristo, para subir para a glória eterna dentro em breve. Ó Deus eterno, nós te agradecemos por esta resposta gloriosa do Espírito Santo, quando estamos vivendo momentos finais do nosso tempo nessa terra. Nós te glorificamos, Senhor, porque já estamos dando um adeus a este mundo. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos a cada instante, enquanto estamos aqui, este alimento especial que combina com a nossa natureza, com o clamor da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar,
Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu sei que sou um pobre peregrino aqui, viajando vou pra terra do além. A estrada
Todos estes morreram na fé. Ouvintes, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé. E a mesma Escritura diz que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Capítulo 11 da carta aos Hebreus é chamado de a galeria dos heróis da fé. Interessante, aqui não encontramos o nome de Jezabel neste capítulo. O capítulo que fala em Jezabel é outro. Nós não encontramos o nome de Nabucodonosor, de Pilatos, de Herodes e de todos quantos escolheram o que é aparente, o que é natural no seu dia. Os nomes que nós encontramos na carta aos Hebreus foram nomes desprezados, estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, se nós cremos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus, e que isso não tem ficado escrito simplesmente para um conhecimento histórico religioso, então nós vamos também querer ser como aqueles que morreram na fé, que foram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós cantamos: sou peregrino na terra, sou estrangeiro aqui, em terra estranha estou. Peregrinos numa terra estranha, entre um povo estranho. Quer dizer, entre um povo que se adapta, que se satisfaz com costumes anticristãos. Nós pensamos de uma maneira certa, é engraçado, interessante. Lá no mundo chamado pagão, eles têm costumes que deveriam ser costumes dos cristãos. É certo, sem legalismo, como seja, vestir-se distintamente como homem, como mulher e decentemente. E aqui no mundo cristão não deveria ter costumes pagãos. A gente encontra no mundo pagão costumes cristãos. E encontra no mundo chamado cristão costumes pagãos. De todos os modos, somos peregrinos, tanto em terras chamadas pagãs, de povos pagãos, quanto em terras habitadas por povos chamados cristãos. De todos os modos, o verdadeiro cristão é um peregrino em terra estranha, entre povo de costumes estranhos à vida cristã. Nós sabemos pelas Escrituras que Abraão, sendo um tipo da noiva da Igreja de Cristo, foi um peregrino aqui na terra. Noemi e Ruth, voltando para sua terra, Ruth era uma peregrina ali, na terra de Noemi, na terra de Boaz. Os pregadores que falam para os seus ouvintes que a vida cristã é um caminho florido, tranquilo e sem preocupação, os pregadores que vivem oferecendo um céu aqui na terra para as pessoas, estão enganando o povo simplesmente. Eles nunca aceitaram a experiência por si mesmos
Eles nunca tiveram a experiência da vida cristã. Porque, ouvintes, tanto de um lado da terra como do outro, sendo verdadeiros cristãos, o mundo nos odeia. O ódio se manifesta de várias maneiras, em vários aspectos. O mundo ama aquilo que é dele, abraça aquilo que é dele, tudo que é natural. Porém, o cristão não fazendo isto, torna-se então incompatível com o mundo. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Então fique sabendo, de todos os modos, se você é uma cristã, se você é um cristão, você é um peregrino, você é um estrangeiro, e o mundo te odeia. Jesus disse, se referindo aos verdadeiros cristãos, que os seus maiores inimigos seriam seus próprios familiares. Agora, não muitas vezes atacando, batendo, espancando, mas mesmo com o cuidado, a ajuda que querem dar, de uma maneira incorreta, mundana, fora da palavra de Deus. Então ali está uma porta que é do inferno, ali está uma porta que é do inimigo, e se é do inimigo, então isso é ódio, isso não é amor. Então vamos lembrar, se você é um cristão, você precisa tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, e deixar que os outros riam de você, te critiquem, ou qualquer outra coisa que façam. Você tem que ser diferente, porque Cristo é diferente e Ele está em você. Você é nascido em uma outra nação. São Paulo disse, mas a nossa cidade está nos céus, donde também virá o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, cansado de peregrinar, mente cansada de refutar o mal. A mente do mundo se cansa de absorver o mal e refutar o bem. A mente cristã se cansa da mesma forma, mas por refutar o mal e assimilar o bem. Para assimilar o bem tem que selecionar, tem que analisar, tem que discernir, tem que prescrutar, tem que meditar, tem que examinar a luz da palavra. E para aceitar o bem, tem que refutar o mal. E isto causa cansaço, cansados do caminho. E você tem encontrado lugar entre estes poucos peregrinos estrangeiros que não têm escolhido simplesmente uma igreja tradicional, bem vista aos olhos do mundo, mas têm escolhido o caminho estreito, espinhoso, que conduz à vida eterna. Você sabe, ouvintes, que num sentido nós não somos brasileiros, não somos americanos, não somos alemães, não somos africanos, não somos suíços, ingleses, nem qualquer outra nacionalidade. Nós somos cristãos e nós temos o Espírito de Cristo, e este é o Espírito Santo, vindo de Deus, do céu, que é um lugar, inclusive, que é uma pátria celestial. Por isso somos peregrinos aqui, somos estrangeiros. E você age assim, vive assim. Faz com que você se conduza a si mesmo como eles fazem lá em cima. O Espírito Santo que veio de cima
faz com que você se conduza a si mesmo, como eles fazem lá em cima, dando honra a Deus, respeitando a Deus, reverenciando a Deus, porque você é de um outro mundo. Eles estão aí quebrando cabeça para descobrirem se há vida na Lua ou em Marte. Eu digo, há vida sim. Não nesses lugares cheios de poeira, de crateras. Há um outro país habitado por seres que não choram, não sentem fome nesta hora, que não estão limitados como nós enquanto estamos aqui nessa dimensão. Nós estamos vivendo no Brasil, isto é verdade, e amamos o nosso Brasil, a nossa terra, reverenciamos a nossa bandeira. Isso é parte do nosso corpo. Porém, a nossa alma que nos conduz, nosso caráter, isso tem que ser de cima, porque a minha alma não ficará no Brasil, nem na América, nem em qualquer lugar onde meu corpo for sepultado. A minha alma tem que ir para aquele lugar onde há uma mesma língua, onde há uma mesma mente. Nós vivemos de cima, porque fomos nascidos de cima. Isto é, nós vivemos do que é de cima, porque fomos nascidos daquilo que é de cima. Nós não nascemos simplesmente disto daqui que é embaixo, do natural. O homem não é somente carne e ossos. Não. Todos os cristãos são vindos de cima. Jesus disse, não sou daqui, sou de cima. Se eu fosse daqui, meus súditos iriam combater por mim, mas meu reino é de cima. Se eu fosse daqui, os meus estariam criando coisas para consertar o mundo, organizando e fazendo isso e aquilo outro, correndo para cima e para baixo. Os que são verdadeiramente peregrinos estrangeiros como Abraão não estão preocupados como Ló estava preocupado com Sodoma e Gomorra, com os problemas de Sodoma. Você note que esse tipo de crente que está muito preocupado com os problemas dos dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, está mostrando que ele é um tipo Ló. Ele é filho de Ló. Filho de Ló nasceu de uma coabitação dele com suas próprias filhas. Agora, o filho de Abraão veio de promessa, veio de uma maneira original. É totalmente diferente um filho de Abraão. Ele não está preocupado com os problemas de Sodoma e de Gomorra, como Ló esteve. Amados, nós estamos simplesmente analisando as Escrituras. Nós não estamos interpretando-a. Então notem. Vamos lembrar um pouquinho de Ruth. A vida dela era dura. A vida de Noé foi uma vida dura. A vida de Moisés, por último, foi uma vida duríssima. A vida de Abraão foi uma vida dura. Escolheu a porta estreita. E quando é que nós, os avantajados do século, vamos pensar em galgarmos os céus, a eterna glória, essa eterna pátria, como moradores, como donos da terra aqui, com os corações agarrados em tudo que é daqui de baixo, enquanto aqueles peregrinos, estrangeiros, deram suas vidas, selaram seus testemunhos com sangue, enquanto durante as eras negras da igreja, eles derramaram sangue
Eles deram suas próprias vidas pela fé que eles tinham em seus corações, mas não negaram. Ninguém tem jeito de negar a sua nacionalidade, a sua filiação. Não há meio. Ele se torna um traidor se ele negar a sua nacionalidade. A nacionalidade do cristão, no sentido que estamos analisando, não pode ser negada por ele. Pedro não pôde negar para as criadas na beira da fogueira que ele andava com Jesus, que ele era um cidadão de Cristo. Ela própria disse: a tua fala te denuncia, o teu modo te denuncia. O modo, as atitudes de um cristão o denunciam em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na fábrica, no trânsito, em qualquer lugar. Os modos, os métodos, as atitudes de um cristão o denunciam em qualquer lugar nessa terra, porque esta é a nacionalidade dele. E a sua linguagem é característica de um cristão. Quando vimos inglês, nós logo já pensamos de onde vem aquela pessoa. Quando vimos uma pessoa falando em alemão, logo já pensamos e sabemos que ele veio da Alemanha, e assim por diante. Mas quando nós vemos uma linguagem característica de um cristão, nós já estamos sabendo quem está ali. Ali está uma pessoa com linguagem diferente, sadia, honesta. Agora, isto é duro. Isto é duro, isto causa perseguições, isto causa injúrias, isto causa críticas. E isto faz de nós verdadeiros estrangeiros, verdadeiros peregrinos aqui na terra. Sou estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui, sou uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que procuro. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Oh, ninguém chora, não há angústia, não existe a morte. O próprio Deus a quem temos escolhido se encarrega de nos animar, de nos alimentar, de nos orientar na vida cristã. E é o que Ele está fazendo nesse instante. Você crê nisto? Então que a sua fé seja aceita nesse instante. Receba o ânimo dos céus, receba o espírito de cristão, receba o espírito de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos,
o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Sou estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui, sou uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que procuro meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Oh, desejo, sim, desejo ir morar. Oh, ninguém chora, não há pecado, não existe a morte, estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui. Lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe a morte, estrangeiro, sou peregrino, sou uma noite moro aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mandem seu amor, as boas novas de
a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem